Dia, meus irmãos. Bom dia a todos que vai estar conosco hoje, dia 26 de novembro de 2023. Estamos dando início à escola dominical. Estamos no horário de 6 horas da manhã e viemos fazer o nosso compromisso com o Senhor, nosso compromisso com as pessoas do canal do Rei. Eu quero agradecer o contato que tive lá e mandar um abraço para a Igreja Batista Renovada, lá através do nosso irmão Jaime Amadeu, pastor daquela igreja, vice-presidente ali. Eu mando um abraço para essa igreja. Essa igreja não está no Rio, essa igreja é da África, Moçambique, província de Sofala, cidade de Beira. Que você possa receber o meu abraço aqui do Rio de Janeiro, toda a igreja também, justamente com o seu pai que é pastor aí, que você falou. Nós tivemos esse contato através do Facebook e eu creio que Deus está trabalhando na minha vida aqui no Rio de Janeiro, porque eu não posso ir na África, mas o Senhor, Ele manda da condição de nosso vídeo chegar até lá. Você compartilha o vídeo aí, vocês que estão aí na África. Também quero agradecer ao pessoal de Portugal. Nós temos uma amiga lá, da minha esposa, que é amiga nossa, e ela compartilhou nosso vídeo ali para várias pessoas lá de Portugal. Então, várias pessoas estão assistindo também o nosso vídeo ali. Que Deus possa abençoar todo o povo de Portugal, todo o povo de fora do Rio de Janeiro, todo o povo que tem recebido com carinho sua casa. Louvado seja o Senhor. Vamos dar início à escola dominical. A escola dominical, hoje eles são 26 de novembro de 2023. O nosso texto aqui da escola dominical é a igreja e o sustento missionário. A classe única que eu sempre falo aqui, nosso estudo bíblico aqui, ou seja, nossos vídeos que nós fazemos, essa escola dominical é classe única, porque aqui nós temos pessoas crentes, pessoas não crentes. Eu convido sempre os católicos, espíritas, todas as pessoas de qualquer tipo de credo religioso, não faço acepção de ninguém. O meu desejo, amado, aqui no canal do Rei, é transmitir uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Então, nosso desejo aqui é esse, do canal do Rei. Então, você possa receber o meu abraço hoje, aí onde você estiver. Um abraço de carinho, de amor e de esperança. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. O nosso estudo hoje vai ser sobre Filipenses, capítulo 4, de 10 a 20. Filipenses 4, de 10 a 20. O texto áureo, você vai achar aí, você que não tem a revista, você anota no papel, texto áureo, nós não vamos ler. Filipenses 4, 19, verdade prática. Vou reler a verdade prática, porque eu falei aqui, não tem versículo, para a pessoa que não tem a revista aí. O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Você que não é evangélico, amado, você não tem nada a ver com nós que nós não estamos falando aqui acerca de missões, não, acerca de ofertas. Você que não é católico, você que não é crente ainda, você possa ficar bem à vontade no nosso meio, porque nós temos que ministrar o estudo. Então, o estudo fala sobre isso, nós temos que falar sobre o assunto que nós estamos falando. Vamos estar orando em nome de Jesus, para que Deus venha abençoar essa escola dominical hoje, nos dar uma manhã de bênção, de paz, de tranquilidade. Pai querido, Pai amado, Pai, nesse instante, Deus, dando início à escola dominical. Senhor, eu quero te entregar a cada pessoa que está, Senhor, conosco nessa live, a cada pessoa que vai assistir, Senhor, esse vídeo da escola dominical, a cada pessoa, Pai, que está disposto, Deus, a estar, Senhor, na Tua presença, pessoas não evangélicas, pessoas, Pai, que são católicos, espíritas, todos aqueles, Pai, que o Senhor abraçar e trazer para estar conosco no canal,
mensageiro do rei, que tu possa trazer várias pessoas, são multidões de pessoas, se aproxima através da tua palavra. Venha abençoar cada um, venha nos dar um estudo abençoado por ti, venha converter corações através da escola dominical, venha trabalhar, Deus, nessa manhã de hoje, manhã do dia 26 de novembro de 2023, estamos aqui, Pai, cheio de alegria em nosso coração, para transmitir a mensagem ao povo em que vai estar conosco. Abençoe e nos dá, Pai, uma escola abençoada, em nome de Jesus, nos dá, Pai, direção. Eu te peço, ó Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que venha, Pai, nos ensinar a ministrar esse estudo hoje, porque para o meu professor é o Senhor. Eu não tenho um professor aqui na terra, mas o meu professor é o Senhor. Tome em tuas mãos e nos dá, Pai, a vitória, em nome de Jesus. Amém. Amado, rapidamente, o estudo eu não posso ler tudo, porque fica difícil. Então, o texto, a lição em classe, você já sabe, é Filipenses 4, 10 e 20, você anota no caderninho. A introdução, vamos lá, ler aqui um pedacinho de introdução e vamos dando a sequência da revista. Introdução. O propósito dessa lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, 10, 20, que é a lição em classe. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Coríntio e da igreja de Filipe a respeito de consciência de sustento missionário. Louvado seja o Senhor. Amado, o escritor da revista, ele trouxe um estudo hoje concernente aos Filipos e a Corinto. A diferença, louvado seja o Senhor, que estava ali. A gente vê que os filipenses, eles tinham um instinto amoroso com os missionários. A igreja de Corinto, ela já trabalhou mais acerca dos dons espiritual. Então, nosso texto hoje da revista vai ser sobre essa base. Vamos estar falando rápido, porque nós não temos condição de estar explicando tudo. Paulo, quando ele chegou no livro de Atos, capítulo 16, no versículo 12, ele chegou em Filipos. Naquela cidade não tinha igreja. Se você quiser ler a Bíblia aí, você vai, pega a Bíblia, você vai ver que Paulo ele fez uma grande obra missionária. Então Paulo ele plantou aquela igreja ali, conforme eu acabei de falar aqui da igreja da África. Deus trabalha da maneira que ele quer. E Paulo, ele foi uma pessoa que ele plantou aquela igreja, deu cuidado e ensinamento. É o que nós estamos aprendendo aqui hoje. Vamos ler aqui no tópico 1, que fala assim: a igreja de Filipos e o sustento missionário. Paulo e a igreja de Filipos. O texto, o item 1, o texto de nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipe, que foi entregue voluntariamente, louvado seja o Senhor. Eu vou pular aqui. Vemos um obreiro que havia experimentado abundância e a escassez na vida. Quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais bastante, quanto, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi a mesma. Então, amado, veja bem que o apóstolo Paulo, ele, quando ele estava no Sinédrio, ele tinha uma situação de vida. Talvez você vou encontrar pessoas aqui hoje, o dia que assistir esse vídeo,
e vai achar, mas para ser crente tem que passar tribulação, tem que passar luta. Não, amado, você que está conosco, você que vai estar conosco quando for esse vídeo publicado, lançado, eu quero te explicar a você que Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo e vós também vencereis. Então o apóstolo Paulo, ele passou um tempo bem, mas também passou, foi um obreiro que passou necessidade devido ao dia a dia de cada um de nós. Então Paulo foi um cidadão humano e ele passou essa luta, mas o Senhor, ele garantiu a vitória do apóstolo. Então foi onde que nós estamos explicando aqui agora o item 2 do tópico 1. O privilégio de participar do sustento missionário. À luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e às suas famílias por meio da secretaria ou do departamento de missões da igreja. Ora, os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária. Filipenses capítulo 4, versículo 15, você vai encontrar essa palavra. Assim, conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério do missionário. É um privilégio específico dos membros da igreja. Então, amado, os filipenses, desculpa, eles tinham uma alegria na alma, no coração, deles fazer contribuições. Então, nós lemos aqui, no item 2, do tópico 1, que a igreja, ela tinha uma secretaria do departamento de missões. Então, essa igreja, ela era uma igreja organizada. O apóstolo soube ensinar aquela igreja as condições de manter aquela obra. Então, eles tinham um departamento de missões e, nesse departamento, eles sabiam o quanto eles tinham condição de contribuir com os missionários. E Paulo, ele foi feliz ali na viagem dele, porque outras pessoas não fizeram. Corinto não fez a mesma coisa que eles fizeram. Então Paulo fala aqui que contribuição, amado, é a coisa boa. Deus, lá no finalzinho, para não perder tempo aqui ocorre uma relação, no tópico 2 ainda, espiritual de muita confiança em que o corpo de Cristo sustente e apoie os obreiros transculturais. Eles tinham prazer, eles tinham alegria no coração de fazer esse trabalho. E Deus, ele se agrada quando uma igreja, junto com o seu pastor, ele entra nesse clima de contribuir com missões. Não vai ficar somente os membros da igreja. O pastor da igreja tem que ter essa chama no coração de fazer essa obra missionária. Porque quando ele tem um departamento de missão, quer dizer que ele está se organizando para uma obra missionária. Louvado seja o Senhor. Esfera de sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento. Então, amado, veja bem que é isso há muitos anos, há séculos e séculos passados, desde o início da Igreja do Senhor,
eles já tinham um departamento, eles já tinham um preparo, porque quando a igreja ela despede ou ela envia um obreiro para a missão, a igreja ela tem que fazer uma contabilidade para saber se tem condição daquele missionário ir para o campo. É o que eu vi várias vezes, já vi o caso acontecer, que a igreja enviou missionário e depois não teve condição de manter, e o missionário passou por peleja, passou por luta, e teve que outra pessoa de outro ministério ajudar e socorrer. E isso acontece nos dias atuais. Por quê? Porque a igreja fez uma coisa sem organização. Por isso estou falando da igreja de Filipe, porque Filipe, os filipenses, eles tinham organização. E quando eles mandavam um obreiro, eles capacitavam. E é isso que nós precisamos, amado, ter essa consciência. Então, lá no finalzinho do tópico 3, você vai encontrar aí na tua revista, Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar-nos e suprir toda a necessidade por causa desse investimento santo. Então, amado, Deus ele se alegra de ver quando nós contribuímos para a obra de missão. Mas para isso acontecer, é preciso que o pastor daquela igreja ele se envolve na função de missão. Se ele não se envolver, o corpo da igreja ela não tem condição de fazer uma coisa se o pastor não está de acordo. Para isso acontecer, nós temos que estar de acordo, ou seja, junto com o nosso pastor, para que o nosso pastor venha dar o aval dele, venha confirmar esse aval e nós fazermos esse trabalho de missão. Então é muito necessário que o pastor da igreja, que eles tenham um planejamento, porque se eles mandar um missionário e não cumprir, louvado seja o Senhor, aquilo que ele combinou com o obreiro, com certeza esse obreiro, com a sua esposa e filhos, eles vão passar necessidade. Então, amado, tudo tem que ter um preparo. Se nós não tivermos um preparo, nós não podemos fazer. Nós vamos ler aqui na palavra de Deus, que Deus está nos dando ensinamento acerca disso. Louvado seja o Senhor. Então, nós terminamos o tópico, o item 3, e agora vamos partir para o tópico 2. Eu não posso falar muito, podemos ocupar muito tempo. Princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. O item 1, o custo do sistema financeiro. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja deve fazer os cálculos de custo conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Jesus, amado, ele nos dá um exemplo. Como nosso missionário, que nós temos uma revista lá, o estudo que você vai procurar lá na frente, está o estudo passado, nós vamos ver que Jesus ele foi um missionário e que hoje nos dá orientação por parábola. O Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28, Jesus fez uma parábola mostrando acerca de uma torre. Como pode construir uma torre se não tiver uma condição de saber a finância para que conclua esse trabalho? Assim é o nosso dia a dia. Nós precisamos de ter esse preparo. E quem dá o preparo é o Senhor Jesus. Eu estou falando aqui usando a revista, dos comentários e transmitindo através do versículo bíblico a palavra de Deus. Então não tem como ninguém falar alguma coisa que está fora. Eu estou dando exemplo bíblico.
nós vamos chegar mais ainda, que eu acho que não conheço uma igreja, eu já andei em vários lugares, não conheço uma igreja que faz isso, mas pode existir. Veja bem no tópico 1, no item 1. É prudente que previamente seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e a sua família, antes do envio deles. Mateus 5,17. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção nesse sentido da igreja. Então, amado, veja bem que a coisa é bem séria. Para enviar um missionário é um custo muito alto. Então tem que ter a igreja, junto com o pastor, uma boa união, ou seja, estar de lado com o pastor, porque para acontecer isso, precisa ter uma análise se tem condição. Porque quando acontece da pessoa fazer as coisas sem uma programação, com certeza vai acontecer tudo errado. Se você começa a construir uma casa e você não tiver uma análise daquilo que você tem para construir, essa casa não vai ficar pronta, porque vai sempre estar precisando. Mas quando você vai construir e você faz uma análise de tudo, com certeza você vai conseguir um bom resultado. Assim é na obra missionária. Deus, ele se agrada, louvado o Senhor, quando vem acontecer essas coisas. Já imaginou? Tem que ter um contrato para que esse obreiro ele não venha passar a necessidade. Tem um ditado que as pessoas falam, vale o que está escrito. Por conversa, ninguém vai a lugar nenhum. Só falar de boca, nada acontece. Mas aqui o escritor ele traz um estudo muito forte, que é preciso ter um contrato para que não haja a necessidade do obreiro, junto com a sua família, com esposa e filhos, se tiver filhos, dele passar uma necessidade, dele passar uma batalha, uma luta. Louvado seja o Senhor. A gente vê que o local da atuação da obra, no finalzinho, moradia, educação, saúde da família, tudo que esteja relacionado à instalação do missionário. Então, amado, muitas pessoas pensam assim, vou mandar uma cesta básica para fulano, que vai resolver o problema dele. Ninguém vive assim, amado. É preciso, o missionário ele tem que ter uma casa para morar, ele tem que ser o transporte para viajar, ele tem que ter uma maneira de sobreviver correto. Então, por isso é que o escritor aqui colocou no tópico 2 que tem que ter um contrato bem orientado, o pastor local orientar o obreiro e manter os custos dele. Por quê? Cada país, a primeira coisa que tem que ser feito, alguém tem que fazer um levantamento dos custos daquele país. Porque cada país tem o seu custo. Ele tem que saber local, ele tem que saber casa, o aluguel da casa, tem que saber tudo. Porque quando o obreiro estiver lá, o missionário estiver lá, ele vai ter a garantia de que está escrito ali. No livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 17, você vai encontrar que Jesus está falando ali. Tem que ser sim, sim ou não, não, não. Está escrito na palavra de Deus. Não é palavra do pastor Hamilton. É palavra do Senhor. Então, esse obreiro que vai para essa obra, ele tem que estar calçado. E o apóstolo Paulo fala até sobre isso no livro de Efésios. Ele tem que estar cheio
de uma posição ali, consciente que a sua viagem vai ser uma viagem de bênção. Mas é preciso que a igreja do Senhor, ela faz acompanhamento desse obreiro, louvado seja o Senhor. Vamos participar do item 2. Princípio básico do sustento missionário. Com base no texto bíblico de Filipenses, capítulo 4, de 10 a 20, que é o estudo lá diário, o estudo em classe, apresentaremos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Aí tem aqui vários itens, você que tem revista, vários itens aqui. Para não ocupar o tempo, você vai ver A, B, C e D na revista, você que tem a revista, eu sempre oriento a pessoa a ter a revista, se não tiver a revista, você vai estar lendo a Bíblia, porque é necessário esses itens aqui, mas eu não vou ler tudo, eu vou ser só no D, que fala assim, só para você entender, o sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. Então, amado, não é uma coisinha simples. Aí quando fala básico, não. Tem que ser além. O missionário lá no campo, ele tem que estar preparado e também ele tem que estar calçado. Ele tem que saber que a sua esposa, os seus filhos, se tiver filho, vai estar bem preparado. Mas para isso acontecer, a igreja tem que ter estrutura. Ela tem que fazer uma análise das coisas para que o missionário ele não venha passar necessidade. Louvado seja o Senhor. Então, precisamos fazer tudo debaixo da potente mão do Senhor. O missionário tem que estar viajando, fazendo a missão, mas calçado com segurança. Por isso que está escrito lá aqui a respeito de um contrato para que ele possa ir e saber que ele vai estar bem. Bem por causa de quê? Que ele está debaixo da proteção divina e também está na segurança com a igreja. Quando eu falo igreja, eu falo com o pastor da igreja. A igreja tem que estar de lado com o pastor para que esse missionário vai ter uma vida de trabalho e o trabalho vai dar certo, louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Eu estou andando rápido, poderia a gente acabar o estudo daqui a pouco. O apoio fiel, permanente. O apóstolo Paulo elegeu os filipenses pelo apoio fiel e permanente aos seus missionários, ministério. Filipenses 4,16, você vai encontrar o estudo bíblico. Nesse sentido, a necessidade dos missionários não podem ser ignorados por causa da falta de um planejamento bem feito. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo, amado, como é que é a situação? O apóstolo Paulo, ele preparou a igreja de Filipos de uma forma que eles tinham que ter um planejamento. Sem o planejamento, nada vai dar certo. Por isso que Jesus entrou nesse estudo que eu falei ali na frente, aí atrás, sobre a torre. Então, o missionário que ele está fazendo a obra de missão, ele tem que estar com o planejamento, que se a igreja não fizer o planejamento, não vai dar certo, nada dá certo. Porque não teve planejamento. Então nós estamos aqui, para mim poder começar a fazer estudo hoje aqui, eu tive que estudar, eu tive que ler, para não falar nada que não está escrito nem dentro do conteúdo do estudo. É claro que aqui na revista tive uma coisa que eu estou vendo que está fora da Bíblia, com certeza eu não vou passar para os irmãos. Eu vou passar aqui aquilo que está baseado dentro da Bíblia. E o escritor, uma pessoa sábia, ele usa bem correto os estudos bíblicos para poder passar para nós aqui. Porque quando nós falamos dentro da igreja, fica tudo por ali mesmo, né? Mas quando eu falo aqui no canal do Rei,
Eu estou falando, como eu citei aqui, para a África, para vários outros lugares, porque esse vídeo, quando ele é publicado, ele pode ser envolvido para vários países. Nós estamos falando sobre os confins da Terra, o estudo da revista, até os confins da Terra. Então esse vídeo ele pode ser publicado para várias pessoas. E eu uso aqui o canal Visão do Rei para transmitir a palavra da verdade. Eu estou falando aqui que está escrito no estudo. Temos que ter um planejamento. Quando eu falo em planejamento, tem que ter uma combinação entre o corpo e o pastor da igreja. Porque não adianta o corpo ele querer fazer, mas o pastor não está de acordo. Então, quando eu falo isso, eu falo porque tem que estar, a igreja tem que ter uma comunhão com o seu pastor. Ou seja, até eu vou usar o termo aqui, o pastor local, porque eu não estou falando aqui para uma Assembleia de Deus, eu estou falando aqui para o povo de Deus. E aqui nós temos igreja, pastores, nós temos várias pessoas aqui no canal Visão do Rei, e nós temos também pessoas que não são evangélicos. E essas pessoas que não são evangélicos, a Bíblia fala que eles são mais importantes que 99 justos. Está escrito na Bíblia, meu irmão. Ninguém pode voltar atrás. Está escrito na palavra do Senhor. Então, estou falando aqui um estudo bíblico e também eu tenho que dar uma satisfação às pessoas que não são evangélicos ainda, porque essas pessoas que não são evangélicos, aqui no canal do Rei, têm uma grande importância. É por isso que eu transmito aqui o estudo sério, para que as pessoas venham entender. A pessoa não evangélica venha entender. Então, nós estamos falando em termos de igreja, mas eu estou dando uma satisfação às pessoas que não são evangélicas, porque as pessoas que não são evangélicas, eles só vão contribuir para esse ato aqui quando ele sentir pelo Espírito Santo o desejo de se converter ao Senhor. Aí então nascer dentro do coração dele que ele precisa ser um cooperador para a obra missionária. Ensinar, mas praticar. Louvado seja o Senhor. Vamos lá aqui. O tópico 3. Glória a Jesus. O tópico 3 é assim. Eu estou andando rápido para a gente acabar logo o estudo. Aprendendo a investir na obra missionária. Louvado seja o Senhor. Igrejas de Filipos e a igreja de Corinto. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária. Filipenses 4,15. É pena que eu não posso ler, mas você lê aí na revista, você vai ver por que Paulo falou isso. Um exemplo, você vai ler lá, no 15, se eu pudesse ler, eu ia ler com você. 15 e 19 vai falar sobre isso. Isso já foi um exemplo. Pois, como vimos, ela enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Por quê? Foi uma igreja preparada. Então, Paulo, quando ele estava viajando, ele não viajou com interesse, que Paulo não tinha, no estudo que nós estamos dando aqui, Paulo não tinha interesse nenhum financeiro. O interesse do apóstolo Paulo era ganhar alma para o reino de Cristo. Foi um apóstolo que ele lutava não pelo bem-estar da vida financeira, mas ele lutava porque ele sabia que sempre do outro lado tinha alguém que estava precisando. Eu vou falar rapidinho aqui no livro de Atos, capítulo 16, quando Paulo teve uma visão, louvado seja o Senhor, do anjo que apareceu. Ele chamou e falou: passa a Macedônia, que nós precisamos. A revelação de Deus foi muito grande. Foi onde que Paulo chegou em Filipe e ali começou a fazer o evangelismo. Mas a igreja estava sempre pronta para estar ajudando ele lá. Por isso eu estou falando aqui nessa manhã de hoje, do dia 26 de novembro, para você. Então eu vou pular aqui, porque isso daqui a pouco vai ficar muito grande e não dá. Então você vai ler aí Filipenses capítulo 4. Eu falo assim para que a pessoa entenda e anota aí poder ler. Não, vou pular aqui, não
obstante a igreja de Coríntio ter deixado um exemplo, louvado seja o Senhor, na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus. Você vai encontrar aí, mano, primeiro, que eu sei que não tem revista, 1 Coríntios, capítulo 1, 4, 7, 12, 1, 31, e 2 Coríntios 8, 7, 12, 7, seus membros demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário. Você veja bem que a igreja de Coríntio ela estava preparada para poder fazer a sua parte em termos de missões. A igreja de Filipenses. Mas a igreja de Coríntio não foi a mesma, porque não teve um esclarecimento. Então, os membros daquela igreja, eles descartaram essa situação aí. Hoje, amado, muitas pessoas, quando falam em contribuir, acham difícil, mas não é um sustento do pastor, é um sustento da obra missionária. Então, nós precisamos de ter esse desejo no nosso coração. Eu estou falando aqui para crente, não para a pessoa não crente. Porque senão o não crente não vai nem querer aceitar Cristo. Mas quem sabe que no final desse estudo hoje, nós podemos ver aqui uma pessoa que abriu a mente espiritual e entendeu. Então, a igreja de Corinto ela não tem essa preocupação. Ela se preocupou somente com os dons. Vamos ler aqui mais à frente que o apóstolo Paulo, infelizmente, por não ser generoso, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas. O apóstolo Paulo, ele não foi generoso com aquela igreja de Corinto, então depois ele precisou de recorrer a outras igrejas. E você vai encontrar aí, amado, outras igrejas. No livro de 2 Coríntios, capítulo 18, capítulo 11, 8, 9, Filipenses 4, 15, portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. Gálatas 6, 6, Romanos 15, 25, 23, Timóteo 5, 18 e 1 Coríntios 9, 9, 14. Então, aí nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele não foi rigoroso, ele não deu totalmente ensinamento para aquela igreja. Mas nós vamos olhar aqui mais na frente que a coisa Paulo vai trazer aqui um ensinamento para a gente. Tendo consciência, o item 2 do tópico 3, já estamos terminando. Tendo consciência de nosso dever. O apóstolo, dando orientação, contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um movimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. 2 Coríntios 9, 6, 8. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor recebe com alegria. Entendeu, amado? Então, o apóstolo Paulo agora está dando um ensinamento àquela igreja de Corinto, que não é somente ensinar os dons espiritual, mas também é preciso aprender as coisas que agradam os olhos de Deus. A contribuição ela faz parte bíblica do nosso estudo. E eu estou falando aqui para um público, um povo. Então, essas pessoas que estão junto conosco no Caminho do Rei, eles estão entendendo que Paulo depois ele traz um conhecimento para a igreja de Corinto, que não era somente ensinar os dons, mas Deus se agrada naquele que dá com amor, contribui com amor. Eu estou falando o que o estudo está falando. Glória. Ele irá suprir toda a necessidade. Filipenses 4:19. Lê lá. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouro no céu. Mateus 6, 20 e 21.
Então isso aí não abrange só a igreja, ela abrange o pastor também. O pastor da igreja também tem que ter o desejo no coração de investir na obra missionária. Talvez tenha pastores que vai começar a pensar até, pastor Milton tá. Não, eu estou falando a realidade. Não adianta um corpo querer fazer, mas o seu líder não querer. Então eu creio que no final desse trimestre, do quarto trimestre, nós vamos encontrar pessoas que vão sentir desejo no coração de formar dentro da sua igreja um departamento para a missão. Se não tiver, precisamos fazer. O estudo é para isso, é para nós aprender a fazer. Contribuir não é só para o membro, é para todos. Para isso, nós estamos aqui aprendendo que precisamos ter uma convivência com o nosso pastor para que ele possa se conscientizar que não depende somente do corpo, mas depende da cabeça. O apóstolo João escreveu às 7 igrejas. Ao anjo que está em Filadélfia, Laodiceia, ao anjo. Então, o anjo da igreja ele precisa ter um desejo no coração de plantar, porque isso é ajuntar tesouro no céu. Eu sempre falo aqui no canal do Rei que nós temos que ver as condições para poder não cair no mal. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Então, quando fala igreja, fala em corpo geral, pastor e todos. Nós temos que ter uma consciência que nós temos que plantar tesouro no céu. Não adianta somente os membros da igreja querer fazer, porque não vai dar certo, não. Porque o pastor não estiver de acordo, não vai dar nada certo. Mas se o pastor estiver de acordo, com certeza vai surgir um bom êxito. O pastor vai colocar na posição de posicionar para poder contribuir na obra missionária e fazer a obra do Senhor. Vamos lá. Pessoas financiando a obra divina. Em Lucas 8:1-3, um grupo de mulheres acompanhavam nosso Senhor e o serviam. Nós estamos lá no final. O item 3, o vídeo já está ficando muito grande. Item 3. Lucas 8:1-3, um grupo de mulheres acompanhavam nosso Senhor e o serviam com seus bens, ou seja, sustentava financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade da maioria dos cristãos fazer missões transcultural diretamente no campo, ele pode sustentar o ministério de um missionário a partir dessa resolução. Garantir a execução da obra missionária transculturais. Portanto, atentemos para as palavras de isso aí, do missionário. O Udis, missionário Udis Toynes, não sei falar missionário. Inglês da China. A obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta do recurso de Deus. Então, amado, quando nós colocamos nosso coração voltado para fazer essa obra, Deus ele se alegra e Deus abençoa a nossa vida espiritual, porque Deus ele não faz barganha com ninguém. Mas quando a igreja de Filipe era uma igreja que ela foi bem alicerçada, bem estruturada para esse tipo. Eu espero que nós possamos ver, no decorrer dos tempos, essa estrutura em nossas igrejas. Eu sempre falo aqui, eu não sou pastor dirigente de igreja, nem dirigente de congregação, e nem quero dirigir congregação.
Não quero. Se fosse eu um dirigente da igreja, um líder da igreja, eu plantaria o que eu estou aprendendo na escola dominical, no livro de Filipenses, que o apóstolo Paulo deu ensinamento. Plantaria para bem-estar do reino, porque eu estou plantando na obra no reino de Deus. Eu estou juntando tesouro no reino de Deus. Então, para mim, o desejo grande é ver isso. Enquanto que nós vimos, muitas vezes, que tem pessoas, membros da igreja, estamos terminando, que têm vontade de fazer o evangelismo. Mas a gente não vê. Eu nunca vi alguém dizer assim, vamos fazer aqui um apanho para poder ver quem quer evangelizar no hospital, quem quer fazer evangelismo na rua, quer vir muitas vezes de um bairro para outro, tem que gastar passagem, e doar ali um dinheiro envolvido com a igreja para poder essas pessoas eles fazerem essa obra. Então muitos não vai fazer evangelismo porque não tem o dinheiro da passagem, tem que pagar a passagem, e às vezes não vai para o hospital, não vai para o presídio, não vai para vários lugares. Mas se as igrejas, de modo geral, através do nosso estudo nós estamos fazendo aqui, plantar nessa obra missionária, de ter um recurso para os membros fazer a visita, com certeza vai aparecer sempre um remanescente para poder fazer essa obra. Mas é preciso que o líder, eu não estou falando da minha igreja, não quero nem saber, eu estou falando, nós precisamos de ter a pessoa com desejo no coração de fazer essa obra. Jamais nós podemos ensinar ninguém. Quem tem que ser ensinado, quem tem que ensinar é o Espírito Santo. É ele que vai fazer o ensinamento. Então, aqui no canal do Rei, eu estou sempre trazendo um estudo bíblico para que todo mundo venha ter um conhecimento da verdade. Ou seja, as pessoas que ainda não são evangélicas. Que você possa, nesse instante, eu quero fazer um agradecimento a você, amado, você que não é evangélico, e te fazer um convite, louvado seja o Senhor. Um convite para que você possa participar da lição 10, que vai falar uma coisa muito importante, que fala o desafio da janela de 10 por 40. É a revista, é a semana que vem. Então você participa com as pessoas e fala, vamos participar? Vamos saber como é que é essa janela? Vamos ver como é que é esse entendimento aí? Então você vai entender a palavra do Senhor. Você que não é evangélico, você que é espírita, você que é católico, você qualquer tipo de denominação, participe conosco e nos dá audiência nessa palavra, porque está abençoando nossa vida espiritual também. Então você possa compartilhar esse vídeo. O vídeo passado teve 10 compartilhamentos. Você compartilha esse vídeo para várias pessoas, porque nós estamos dando ensinamento da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, e ter um final de semana abençoado. Logo mais, daqui a pouco, na escola dominical, quem vai, ouça para o culto à noite. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se deseja no coração. Pessoa de fora do Brasil, pode se inscrever também, que a gente fica muito feliz de ver os inscritos aqui. Que Deus possa abençoar a todos, que possa ter proveito desse estudo que nós tivemos aqui. Não falamos mal de ninguém, nós estamos sempre de acordo com o nosso pastor, ajudando e trabalhando para Jesus. Amém? Que Deus abençoe e possa ter um dia abençoado. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Pai, pelo estudo que nós tivemos aqui, na Tua palavra, Pai, na revista. Venha abençoar a pessoa que ouviu, a pessoa que vai ouvir hoje esse vídeo no compartilhamento. Venha, Pai, abençoar cada pessoa, Pai. Derrama as Tuas bênçãos, nos dá para um dia de bênção, um dia de vitória. Uma pessoa que não seja evangélica, Tu possa tocar no coração, para que eles possam, Pai, entrar a Tua palavra, assim como entrou no coração de Lídia, quando Paulo entrou naquela cidade lá. Ela tinha um credo, de uma maneira de adorar, mas no instante que Paulo começou a ensinar aquelas mulheres, Lídia abriu o coração para o Senhor, e tu entraste dentro do coração de Lídia e fez uma mudança na vida dela. Assim eu peço que tu venha, Pai, fazer uma mudança na vida de cada pessoa que não é evangelho e está conosco nessa live. Abençoe e vai dar a vitória. Pai, em nome de Jesus, derrama as tuas bênçãos, Senhor, sobre cada vida, cada pessoa que está conosco, que vai estar conosco nesse vídeo de manhã, de noite, ou à tarde, ou à noite, que tu possa abençoar cada um. Em nome de Jesus, dá a vitória a cada um, Pai, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo escola dominical, as portas abertas, 10 por 40, vai ser o estudo, que tu possa, a janela 10 por 40, que tu possa ser abençoado e participar em nome de Jesus.
a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a intercessão do Espírito Santo seja contigo, que aguarda a vir o Senhor, e tu diga comigo, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.